isso que faz a gravação durar mais, né? Você imagina o programa ao vivo, hein? Nossa, a gente tá muito longe disso ainda. Tem maturidade pra isso, não. Não vai. Tá certo. Tá certo. Me envolvi no mal. Aces, quinto andar. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Denis Ferrari, CEO da Aces Inovação, hub de oportunidades que conecta empresas, startups e investidores. Estamos aqui hoje com duas pessoas para bater um papo sobre gestão e inovação. Estou aqui hoje com Mayra Belém, do time da Aces, CMO. E aí, Má, tudo bom? Tudo bem, Denis? E você também? Tudo certo, graças a Deus. E estamos aqui também com Vinícius Freitas, diretor da DVF, empresa de educação empresarial. A DVF atua nas frentes de consultoria e educação e é representante aqui no estado da Fundação Dom Cabral. E aí, Vinícius, tudo bom? Tudo ótimo, Denis. Graças a Deus, com saúde, vamos em frente. Saúde e disposição, né, parceiro? Como eu costumo dizer, segue o jogo. É, show de bola. O objetivo hoje nosso aqui é conversar um pouco sobre gestão, o papel e a importância das técnicas de gestão junto aos processos de inovação. O Vinícius é um cara especialista e já está trabalhando nessa área há algum tempo, e ele vai trazer para a gente uma visão que não é um tema muitas vezes que a gente discute dentro da área de inovação, né? Como a gente discute muito métodos criativos, métodos de validação, como fazer as coisas nascerem, as coisas elas precisam de gestão profissional. Toda startup quer lá na frente ser uma empresa tradicional, bem gerida, com receita previsível e com gestão das suas pessoas. Então o objetivo hoje aqui é a gente estudar um pouco sobre gestão, utilizando a experiência do Vinícius como âncora da nossa discussão. Vinícius, fala um pouco de você e da DVF, meu caro, pra gente te conhecer melhor. Eu queria só aproveitar, antes de contar um pouquinho da história da DVF, a minha história, de onde eu venho, agradecer a oportunidade, né, cara, de estar aqui. É muito bom, sem dúvida nenhuma. Inovação para nós da DVF já é algo que acho que está no DNA da nossa empresa, mas da forma como a Aces trabalha, de como o mundo tem tratado a inovação, estar com vocês, estar convivendo com a Aces tem sido muito bom, muito rico em conhecimento. Então agradeço muito, espero que realmente a gente possa tocar, né, bater bola aqui de uma maneira que todo mundo agregue. E eu tenho certeza que eu vou sair daqui com muito conhecimento. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui. A nossa história, quando eu falo a nossa, porque a DVF é uma empresa familiar, foi fundada pelo meu pai, inclusive explicando aí para a turma o que é DVF, são as iniciais do nome dele, Durval Vieira de Freitas. E meu pai sem dúvida nenhuma, uma fonte de inspiração, não só para mim, mas eu acho que para muitas pessoas, principalmente para a nossa equipe. Um cara de 73 anos com uma energia incrível. Foi a partir dele que tudo começou. Há 32 anos atrás, quando ele veio trabalhar no estado, na área de siderurgia e mineração. Ele é um engenheiro mecânico e veio aqui para a construção de um alto forno. Talvez para a turma mais jovem, né? Alto forno, mas é uma grande indústria, a ArcelorMittal, que eu acho que todos conhecem, mas na época era a Companhia Siderúrgica de Tubarão, uma empresa ainda capixaba. E ele veio para cá num desafio de coordenar esse projeto, que era um projeto importante para o estado. E a vida é muito interessante, porque a gente não tinha Vitória no nosso radar, a gente não conhecia o Espírito Santo, e viemos, né, trouxe a família, e alguns anos depois, 2, 3 anos, ele se viu numa situação muito difícil, foi mandado embora da empresa, com a qual ele já trabalhava há muitos anos, e é nesse momento de caos, onde você perde o chão, parece que o mundo acabou. Com certeza, se ele não tivesse sido mandado embora, ele teria se aposentado nessa empresa, ele não teria empreendido, não teria montado a DVF, uma empresa de consultoria inicialmente. Não era nenhuma empresa, era um CNPJ para ele poder, como pessoa física, prestar um serviço e emitir uma nota fiscal para receber pelo serviço que ele tinha feito. E quase 27 anos depois, a DVF, como você já adiantou para a turma aí, é nada mais do que a parceira da Fundação Dom Cabral no Espírito Santo. A melhor escola de negócios da América Latina, uma das melhores do mundo. Então acho que isso resume um pouquinho da história da DVF, de onde ela saiu e aonde ela chegou. E eu me incluo nessa história há quase 17 anos atrás, quando meu pai me viu na mesma situação que ele,
eu estava desempregado na época, meio sem rumo na vida, estamos falando de 2003, 2004, e ele, né, eu sou o filho mais velho, me viu naquela situação, falou, vem trabalhar comigo, já que você está sem fazer nada e não está conseguindo emprego, eu estou precisando de ajuda aqui. E aí eu vim meio que sem muita certeza de que era isso que eu queria, mas naquele momento era um chamado do pai e era também uma necessidade de sobrevivência. E aí eu, na época ainda recém-formado em administração de empresas, já tinha tentado a área da engenharia, mas cheguei à conclusão que não era o que eu gostava. E eu pude entender ali a questão, né, de como a gestão ajudaria as empresas a se desenvolverem por conta desse trabalho da Fundação Dom Cabral. Ou seja, o convite dele na época foi exatamente para que eu me envolvesse com essa área de educação empresarial. Então acho que isso aí já dá uma introdução para o papo. Depois a gente vai detalhando mais como são essas atividades nossas. Então vocês vieram do Rio de Janeiro, Vinícius? Viemos do Rio de Janeiro. Eu sou nascido em Volta Redonda. Uhum. Não sei se a maioria talvez não conheça, mas Volta Redonda é onde está sediada a Companhia Siderúrgica Nacional, a famosa CSN. Foi muito importante para o desenvolvimento do Brasil, isso na década de 60 mais ou menos. Um projeto da época da ditadura, o Brasil precisava crescer muito, parecido com o que a China fez recentemente. E meu pai, formado em engenharia, foi trabalhar em Volta Redonda, lá conheceu minha mãe. Então, né, até os 13, 14 anos, cheguei em Vitória com 14 anos de idade. Então esse tempo todo a gente passou no Rio de Janeiro. Você começou a trabalhar quando na DVF? Na DVF em 2004, efetivamente. Mas eu tive, tanto eu quanto meu irmão, nós somos em 3 lá em casa, eu e meu irmão uma idade muito próxima, 1 ano de diferença. Eu sou mais velho, tem meu irmão e tem a irmã caçula. Mas eu e meu irmão, no início, em 1993, quando a DVF começou, nós tínhamos acabado de entrar na faculdade e o meu pai, como eu disse, ele era sozinho. E ele sempre acreditou que o trabalho é a melhor forma de você transformar alguma coisa com conhecimento, lógico. E ele não tinha dúvida, você vai para a escola ou para a faculdade, e o seu tempo livre você vai trabalhar. Então dessa forma a gente teve um início na DVF, mas foi período curto, 2, 3 anos, em part-time, né? Não era o tempo inteiro. E a gente teve essa experiência com ele logo no início, na DVF. Mas aí depois cada um foi seguir sua vida, eu fui trabalhar no mercado, meu irmão também foi embora para Brasília, e aí eu retomei em 2004. Então de 93 mais ou menos, que é o início da DVF, até 96, foi o período que nós ficamos ali, saímos, meu pai continuou a DVF com outras pessoas, e eu retomei em 2004, onde eu estou até hoje, que é aí que eu conto os 16, 17 anos. E foi você quem trouxe, então, a Dom Cabral, né, para representar Dom Cabral aqui no estado. Na verdade, quem trouxe a Dom Cabral não foi nem assim que a história aconteceu. Se a gente botar na cronologia, botar na ordem do tempo, a DVF é de 93 e a parceria com a Dom Cabral é de 98. E eu chego em 2004. Mas a Dom Cabral veio ao Espírito Santo em busca de um parceiro. Então é interessante porque ela não era tão conhecida nessa época. Talvez nem não seja nem tão conhecida quanto eu acho que ela seja hoje, apesar de eu achar que ela seja muito conhecida. Mas eles vieram atrás de um parceiro local. E pelo trabalho que o Durval já desenvolvia, meu pai, na área de consultoria empresarial, principalmente voltado para as grandes indústrias aqui do estado, ele tinha um bom nome, por conta dessa referência que ela buscou, o Durval. A própria Dom Cabral, se não me engano, é uma spin-off, que nasceu dentro de uma outra faculdade e depois surgiu como oportunidade de um novo negócio, não é isso? A gente poderia chamar assim de uma spin-off, até uma analogia interessante. A gente surge dentro da PUC, em Belo Horizonte, em 1976. É uma história realmente muito interessante, porque o nome Fundação Dom Cabral, inclusive, ele já existia. Ele já era um CNPJ existente dentro da PUC, mas ele não estava sendo utilizado. Ele tinha surgido com um outro objetivo alguns anos atrás. Se eu não me engano, para a área de Direito, tinha um curso de Direito da PUC, a Fundação Dom Cabral surgiu assim. E num determinado momento, a sociedade, né, a economia, na verdade, do país estava crescendo muito, na década de 70, e buscaram lá na Minas Gerais, era um dos estados representantes desse crescimento, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, e um grupo de executivos de empresas mineiras procuraram a PUC para um curso de pós-graduação, um curso voltado para executivos.
não existia nada pronto, não tinha isso no mercado. Então, um grupo de pessoas dentro da PUC, liderado pelo Dom Serafim, a PUC é uma instituição católica, né? Uhum. Dom Serafim, que faleceu ano passado, foi sempre um dos nossas figuras ícones da Fundação Dom Cabral, incentivou um grupo de jovens a montar esse curso e foi um tremendo sucesso. E quem coordenou esse projeto à época é o nosso presidente do conselho até hoje, professor Emerson de Almeida, que é da área de comunicação, um jornalista. E assim começou realmente a Fundação Dom Cabral, se a gente chamar um spin-off dentro da PUC. Uma spin-off, né? Uma spin-off e cresceu, ganhou vida própria, logo poucos anos depois saiu de dentro da PUC, foi para o centro de Belo Horizonte num prédio próprio e aí ganhou o mundo. Sendo de Minas, eu posso falar isso com mais tranquilidade, porque eu vejo, assim, quem tem Dom Cabral tem uma força muito poderosa, né, do lado, assim. Eu trabalhei em grandes indústrias, e uma delas a Farmax, que tinha o processo de transição O programa de formação de acionistas, de empresa familiar. Quando está entrando a segunda geração. Segunda geração, exatamente. Então está preparando os novos gestores para assumir, aí os pais passam a ser os conselheiros, né? Então eu acompanhei esse processo todo e era um trabalho, assim, muito bacana. E é interessante, Mária, que aí você já puxa um segundo, um terceiro, sei lá, quarto momento da Fundação Dom, ou seja, uma mudança até no nosso portfólio de clientes e produtos. A Fundação nasce para atender grandes corporações, grandes empresas. E, sei lá, 95, 96, 94, meados da década de 90, há uma necessidade muito grande de se olhar para dentro das médias empresas, que até então não tinham muita oportunidade, ou necessidade, na verdade, de investir em gestão. Porque se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai lembrar aí de Plano Real, hiperinflação. 1994. A gente vai lembrar de abertura da economia que começou com Collor 90, 91, 92. Você muda completamente o cenário de competição para as empresas e atinge a todos, pequena, grande, média. E as médias que sentiram muito a necessidade, falam assim, nós não temos um processo de gestão estruturado para as nossas empresas. E as médias empresas, na grande maioria, assim como as pequenas, são empresas familiares. E aí, quando você está lembrando do caso da Farmax, é exatamente isso. É a chegada de uma nova geração, a necessidade de profissionalizar a empresa, ter governança. Então, a Fundação também precisou olhar para esse segmento, para esse nicho de médias empresas. Quando ela se tornou, hoje, ela é uma referência em melhoria de gestão para médias empresas no Brasil. Sim. As empresas familiares são muito comuns no Brasil, né? Na verdade, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Você pega, os números são para cima de 80%, 85%, 90%. No mundo inteiro as empresas... Mas as que chegam à terceira geração são poucas. Pelo menos a nossa realidade Falando aqui, de né? Brasil, que é o mercado que a gente conhece com mais profundidade, empresas de terceira geração são números muito pequenos ainda no Brasil. Se não me engano, 5%. É a sociedade mais difícil que a gente fala que existe, que é a sociedade dos primos. Então, por isso que a terceira geração tem esses números tão baixos. E esse é o desafio. Mas, Vinícius, até para contextualizar como que a gente se conheceu e, na verdade, por que eu acho que esse papo é tão relevante. No ano passado, quando a gente trouxe alguns investidores aqui para Aces, um deles que foi o Francisco Carvalho, da Terminal, ele contou a história dele algumas vezes e ele falou da Fundação Dom Cabral e do PAEX algumas vezes. Ele é um cara, a Terminal é uma empresa referência aqui do estado em gestão e profissionalismo, tem um resultado muito bom, cresce todos os anos. Está entre as 200, né? Ganhou ano passado como principal empresa de projetos, se eu não me engano, no Prêmio IEL, e está entre as 200 maiores aqui do estado. Mas o Francisco coloca muito como referência o programa PAEX que eles fizeram lá nos primeiros anos para colocar gestão, para entender como que eles iriam profissionalizar a empresa. Francisco fez uma propaganda tão grande do quanto que aquilo foi importante, né? Que aí, no evento que vocês estavam fazendo depois, junto com ele, porque teve todos esses anos de relacionamento, a Fundação Dom Cabral foi importante lá atrás, foi o seu pai mesmo que fez o programa do PAEX com eles, com o pessoal da Terminal. Mas anos depois, eles fizeram um evento na Terminal, foi onde a gente se conheceu, foi até na palestra do professor Paulo Vicente, que foi uma palestra fantástica. Eu nunca vi alguém segurar uma palestra de 8 horas igual aquele cara segurou
de maneira Você fala genial. bem até hoje, né? Não, A sala cheia, né? Já tem umas 80 pessoas Sim. ali, ele deu Todo aula o dia mundo inteiro. imóvel. Todo mundo ligado. Nunca vi tanto conteúdo assim condensado de um jeito tão bacana. E ele meio que faz um stand-up, né? Ele tem algumas piadas meio programadas ali. Ele vai controlando o ritmo da galera. Achei muito legal. Mas ali a gente se aproximou. E aí, como a Time Now é uma referência em gestão pra gente, é claro que depois ela aprendeu também bastante, né, no caminho, mas você vê que o fundador tem isso enraigado lá atrás. Né? Ele fala, se não fosse o Paex, se não fosse a Dom Cabral, a gente não tava aonde a gente tava. E muito do que o Francisco passou pra gente no ano passado foi coisas que ele aprendeu lá atrás. Como fazer um bom planejamento estratégico, como manter foco. É isso que eu queria tentar cavar um pouco de você, assim. Por que esse cara se apaixonou tanto por esse programa? Qual é a essência, cara, que foi passada pra ele lá? Aproveitar, né, Denis, deixar pra galera, depois a gente passa aí os endereços, né, site, Facebook e tal, porque a gente fica falando aqui uma sopa de letrinhas, né? É DVF, é FDC, que é a Fundação Dom Cabral, é PAEX, é PDA. Então, é comum nas escolas de negócio você dar apelidos e nomes para os programas e produtos, então depois aí a turma pode acessar e matar a curiosidade. Mas falando especificamente do caso que você está trazendo, da Time Now e do PAEX, que foi o programa da fundação que a Time Now experimentou lá no início de 2000, 2001, e eu acho que o Francisco ele vibra tanto e é tão entusiasta, porque realmente a história do PAEX ela tem resultados fantásticos. Ela permitiu, eu acho, que a maioria das empresas que passaram pelo programa e passam até hoje, o PAEX é de 1992. E eu fico impressionado, Denis, o quanto ele ainda é atual. Você fala assim, pô, um programa de 1992 até hoje, são 27, 28 anos de vida. Mas eu acho que a grande contribuição do PAEX é o que o Francisco acho que provocou para vocês aqui na ASIS. É fundamental que se tenha planejamento. E eu acho que é onde a gente vai chegar no que me trouxe aqui, até para conversar com a Mari e com você, como que a gente equilibra gestão e inovação. Eu acho que a gente experimentou há pouco tempo atrás essa coisa a inovação vai substituir a gestão, né? As startups, as empresas inovadoras. Não, vamos fazer, vamos inovar, a gestão é quadrada, a gestão é engessada. Não é isso. Vamos fazer acontecer na prática. Então, assim, os processos de gestão, eles são fundamentais para dar base, subsídio para o crescimento e para inovar, para criar startups. Crescimento sustentável. Então, eu acho que o que encantou o Francisco, o que ele procurou na época, o Francisco tem assim, ele como sócio dele, o Sérgio, que quando criaram a Time Now, eles vêm de uma escola muito bacana, que a gente também tem que acho que levar em consideração e valorizar aqui no estado, que eles vieram da Aracruz Celulose, que já foi Fibria, que agora é Suzano, que nasceu aqui no Espírito Santo, é uma referência hoje mundial em papel e celulose. Eu acho que eles entenderam, enquanto funcionários da Aracruz, e ela sempre valorizou isso, o quanto que era importante o conhecimento, o planejamento, ou seja, ter um processo estruturado de gestão. Então, quando o Francisco e o Sérgio montaram a Time Now, tiveram esse sonho, essa ideia, e a Time Now hoje realmente é uma das maiores do Brasil, referência mundial, inclusive fora do país em gerenciamento de projetos, eles já tinham, acho que, essa ideia. Nós precisamos ter uma empresa organizada, com planejamento, com foco. E eles procuraram o Durval na época, meu pai, não só para a parceria com a Dom Cabral, mas também para entender quais seriam os riscos, quais seriam os desafios que eles precisavam olhar. E aí o PAEX surgiu como uma solução, uma boa solução para organizar e profissionalizar a empresa. Ter processos, ter planejamento, ter controles, indicadores, pessoas que entendessem qual é o papel nesse processo. Então, acho que por isso ele traz tanto encantamento e fala com tanta força, com tanta crença de que é fundamental ter um processo como esse. Foi o que você disse, a Time Now, se eu não me engano, os números, as datas, às vezes o tempo vai passando, não consegue guardar todos, mas eu acho que a Time Now deve ter saído do PAEX 2006, por aí, 2007 talvez, ela deve ter ficado uns 4, 5 anos no PAEX. E ano passado, 2019, Francisco fez um curso de formação de conselheiros na Dom Cabral, assistiu o Paulo Vicente e trouxe, falou, Vinícius, foi interessante, a aula dele acabou na sexta-feira.
Ele no aeroporto de Confins ele me ligou, Vinícius, tive uma aula que me marcou e eu quero trazer esse conteúdo para minha equipe, para o meu time. Não só Timenal, a Evo, o Aegis e todas as empresas que ele participa. Então eu acho que isso é um pouco, assim, para nós é extremamente gratificante, a gente vê o resultado do nosso trabalho, que é aquilo que a gente acredita, mas eu acho mais importante, ele continua valorizando isso. Não só na Timenal, mas, por exemplo, aqui na Aegis, quando ele te convidou para ir lá. Sim. O quanto ele falou, Vinícius, eu quero que o Denis... Eu falei, lógico, vamos montar o time. Acho que tinha 80 pessoas lá aquele dia. Foi. De várias iniciativas que ele estava ali envolvido. Tinha gente da UIS. Inclusive, tem o case da UIS aqui, que foi uma das empresas que estão perto da gente também, que são parceiros. O Léo. O Léo Carrareto estava lá também, verdade. Sim, tinham algumas startups daqui nossas que estavam lá aquele dia. Algumas pessoas Ele da reservou Wine. algumas datas, né? Foi. Francisco é muito visionário, né? Então ele faz alguns movimentos assim à frente do tempo dele, né? Sem dúvida, Mayra. Vamos aprofundar um pouco nisso agora, porque eu queria pegar de você algumas referências pra gente entender pela perspectiva da gestão o que a gente quer dizer. E a gente fazer um bate-bola aqui, porque eu tenho uma perspectiva e, como você falou, não é nem só gestão, não é nem só inovação. Mas eu queria que a gente conseguisse complementar nesse bate-bola as duas visões. Eu acho que as empresas, pelo que eu tenho percebido, elas têm uma certa dificuldade de entender como que a inovação pode se dar na prática. Eu acho que às vezes é a mesma questão da gestão. Talvez eu não esteja pronto para poder aplicar essas bases na minha empresa. Então, acho que em comum temos isso em questão em relação à gestão e inovação. Na sua visão, e assim, pra gente começar o tema, qual a sua definição de estratégia? Tranquilo, para mim é muito claro e eu tenho uma definição muito simples, inclusive que eu aprendi, não é uma definição minha, eu aprendi com um professor, uma pessoa marcante na minha vida, Dom Cabral, pós-Dom Cabral, mas o que eu queria assim, reforçar que a Mayra falou da questão talvez dos desafios da inovação e da gestão, que são muito parecidos. O que mais me chamou a atenção, não sei nem se iria fazer essa pergunta, mas eu acho importante falar isso aqui. O que mais me chamou a atenção no dia que eu conheci o Denis e a proposta da Aegis foi exatamente a maneira concreta como se trata a inovação aqui dentro. É muito legal pensar em inovação como algo fora da caixa, totalmente novo, que ninguém nunca pensou. Essa coisa meio, viajandona, legal, é isso. Atrelada à tecnologia, muitas vezes, né? Ao digital, coisas do tipo, mas não deixa de ser um processo. É isso aí. E quando a gente fala de processo, a gente está muito ligado à gestão. Sim. Porque se a gente entender os princípios de uma boa gestão, é você ter bons processos e pessoas capacitadas que vão operar esse processo. É lógico que você tem a tecnologia permeando isso tudo. Mas a base de uma boa gestão é você ter bons processos operados por pessoas capacitadas, qualificadas. Super conectado com a inovação. Super conectado com a inovação. E em algum momento achou-se que inovação não podia ser isso, porque você tem processo, você vai engessar. Então eu só queria reforçar o que mais brilhou meus olhos, e acho que aí nessa hora, Mayra, vou reforçar o Francisco aqui, vou trazer o Francisco novamente. Ele é um visionário. Eu acho que quando ele percebeu essa necessidade, vamos aproximar Aegis e Dom Cabral, vamos fazer essa ponte que eu acho que todos vão ganhar com isso. DVF, Aegis, então nesse sentido. Agora, respondendo a sua pergunta, Denis, depois desse preâmbulo aí, dessa volta que eu dei, o que para mim é estratégia? Estratégia é uma coisa simples, é saber fazer escolhas. E, em primeiro lugar, saber o que a gente não quer. Esse é um grande desafio, porque no mundo de hoje, com a quantidade de informação e de oportunidade que passa na nossa frente, se a gente não tiver cuidado, ou seja, saber fazer as melhores escolhas, e muitas vezes a gente não tem certeza nenhuma para aquelas escolhas que a gente está fazendo, talvez o mais fácil ou menos difícil seja o que eu não vou fazer. Então, para mim, estratégia é isso, saber fazer as melhores escolhas. E estratégia tem uma outra questão que é importante a gente entender, não é adivinhação, não é um exercício de adivinhar o futuro, é muito diferente. Porque se fosse dessa maneira, você não teria esse processo. Vamos fazer um planejamento estratégico, vamos fazer um projeto empresarial, porque é impossível você adivinhar o futuro. Agora, você tem que saber olhar tendências, fazer leitura dos cenários, comportamento da sociedade, para onde está indo. Esse é o grande desafio. Quando a gente falou aqui, né? Francisco é um visionário, iguais a tantos outros que tem por aí.
esses caras conseguem ver um pouco mais à frente. Esse é o desafio. Agora, você vai dizer que eles têm certeza que aquilo iria acontecer? Se eu voltasse no tempo, a gente está usando muito o Francisco aqui, lá em 2000, 2001, 99, 98, quando ele montou a TimeNow. Francisco, aquele momento, você imaginava a TimeNow onde ela está hoje? Com certeza não. Certeza não faz parte desse jogo, né? No final das contas. Na verdade, certeza não faz parte da vida. Exato. E aqui eu acho que tem um bom ponto da gente fazer uma convergência. Aqui na Aces, quando a gente discute estratégia, a gente tem um objetivo aqui por conta do processo que a gente tem. Então, uma pessoa chega com uma ideia de novo negócio, se eu for pegar a trilha de startup, ele não sabe sobre inovação, ele não sabe sobre gestão. Geralmente ele tem formação em alguma área afim, às vezes técnica, fora, vamos dizer assim, da área administrativa geral. Pouco ou nenhum conhecimento de marketing e vendas. Pouquíssimos empreendedores que a gente recebe são caras, são vendedores, e dois, entendem de marketing digital e tal. Então o nosso objetivo é ajudar esse cara a inovar da forma mais prática possível e formá-lo ao longo do tempo. Então, eu não vou conseguir fazer com que esse cara esteja preparado para começar, porque senão ele não vai começar. Sim. Então, vamos começar e vamos fazendo. Quando a gente pensa especificamente estratégia, o nosso programa aqui ele tem 3 fases, que cada fase tem um objetivo específico. Então, quando a pessoa chega aqui com a ideia inicialmente, a gente tem que remover todas as incertezas, reduzir as incertezas do projeto, a ponto da gente tomar uma decisão. A gente vai ou não continuar trabalhando nesse projeto. Essas informações que a gente levanta na primeira fase são pra gente e pra ele. Se vale a pena ele continuar aquele projeto ou não. Só que, como são projetos nascentes, são projetos em que qualquer ação que a gente desempenha, a gente consegue muito nível de informação. Então, quer dizer, eu posso pegar aqui esse projeto de inovação, que é esse processo de inovação, que é eu ter uma ideia de negócio, que é uma coisa complexa, e removendo as incertezas até conseguir tomar uma decisão qualificada, o meu objetivo é conseguir tomar essa decisão daqui a 2, 3 meses. Obtendo informação, gastando o mínimo possível, desgastando o mínimo possível o empreendedor, a marca e tal. A partir daí, eu sei se eu tenho um negócio ou não. A gente geralmente não burocratiza, entre aspas, quando a gente está falando de gestão, quando a gente está falando, vamos dizer assim, como as coisas corretamente deveriam ser feitas. Dentro desse primeiro processo, esses caras geralmente escrevem o primeiro processo dele. Todo mundo aqui tem a sua proposta de valor descrita num processo. Eles geralmente não têm automação, não tem nada, as coisas é muito manual. Só que eu tenho que entender qual é o processo de geração de valor que aquele empreendedor tem. Quando ele passa para a próxima fase, e a gente vai apostar nele, vai buscar investimento, vai começar a construir, aí eu tenho que pensar enquanto negócio. E aí eu começo a ter que tomar umas decisões que isso que você está falando é muito coerente com a nossa segunda parte da pré-aceleração. Olha, amigo, a gente descobriu aqui o que dá certo e o que não dá no mercado. Para onde que a gente está indo? O que você não quer fazer nesse caminho? É claro, a gente não consegue descobrir de maneira concreta onde é que a gente vai chegar, porque a forma a gente vai mudando. Toda empresa é assim. Mas saber para onde que você vai, não a forma, mas a direção, e saber por onde você não quer passar, é a base do que a gente chama de visão aqui. Faz sentido o que eu tô falando? Total. Só para complementar, a gente já entrou direto na estratégia, mas tem uma questão que é muito importante nesse processo, vamos dizer assim, de empreender. Talvez empreender seja um termo muito recente na história, mas é quando um cara lá atrás, há 50, 100, 80 anos atrás, ele montou um negócio, muitas vezes, porque não é que ele tinha uma visão, ele precisava sobreviver. E ele, por razões, às vezes, né, a própria vida levou a ele a montar um negócio. Né, o que faz esses negócios se sustentarem é algo antes da estratégia, é o que a gente chama da crença, dos princípios, dos valores, daquilo que me move. Quando você fala, né, você está trazendo esse empreendedor, esse jovem ou essa pessoa com uma ideia que vem aqui passar pela pré-aceleração, aquela coisa toda, né, esse processo todo que vocês dominam muito bem. Eu acho que você, Denis Maia, vocês estão no dia a dia aqui, é aquela história de você ver o brilho nos olhos do cara. Sim. É diferente. Sim. Quando o cara vem aqui com uma ideia, às vezes só porque quero ganhar dinheiro. Então, isso está antes da estratégia. Isso, para mim, é fundamental. O que você falou, né? Não é só para... Não é uma questão da... qual que é a sua visão? Não, o que te move de verdade? Sim. Parece que é um papo meio romântico, meio filosófico, para botar numa tela de computador, na parede, para fazer
Não, é o que move as pessoas, é o que faz engajar, faz o cara se comprometer, perder noite, final de semana, não tem dia, não tem hora, não tem... Ele tá ali. Porque no final das contas ele é o ingrediente secreto da empresa, né, cara? É ele que vai dar 110, 120, 130% se ele tiver alinhado com a motivação e com a missão dele. Então, se a gente conduzir bem esse processo, normalmente esse cara, essa pessoa, esse empreendedor, ele sabe o que ele não quer. Assim, estamos aí, talvez, né, sendo muito pragmático. Mas se a gente conversar, buscar entender com ele, ele vai dar umas pistas do que, para ele mesmo, do que ele não tá afim de fazer, mas coisas que ele poderia fazer. E sempre quem planta aquela semente, né, quem é o fundador de fato, ele tem, parece que uma energia diferente, pode ter sequência com as próximas gerações e tudo mais, mas parece que ele tá sempre assim, renovando aquele desejo de fazer o negócio continuar. É até difícil, né, Mária? Você voltou aqui com um ponto, até você tinha chamado lá atrás na sua experiência na Farmax. Muitas vezes é difícil, inclusive, ele abrir mão do negócio. Ele é tão apegado a esse sonho, a esse projeto que ele começou lá atrás, que ele não consegue nem, como a gente brinca aí, né, largar o osso. Ele fica agarrado, né, de tanto, né, aquele brilho, parece um garoto. Eu falei do meu pai agora no início do papo. Meu pai tá com 73 anos, indo para 74. Ele é um garoto nem na pensa consultoria. em parar, né? De jeito nenhum. É uma energia sem fim, ou seja, aquilo é o que move o cara. E tem uma fala muito bacana que eu acho que vale a pena compartilhar, e já é de uma outra indústria, que é a Vivar Alimentos. E na época, ele conta, assim, o fundador, Zé Magela, conta que ele começou a criar pintinhos, assim, em casa, no quintal de casa. E aí, ele... chegou um tempo que ele falou assim, gente, eu preciso de ajudar, dar um jeito das pessoas ficarem aqui em São Sebastião do Oeste. Né? Então, ele começava a conversar com as pessoas, ir ao banco para pedir um empréstimo. E essa é a frase que eu sempre usava na comunicação institucional, assim, gente, vamos somar, depois a gente divide. E uma pessoa simples que foi capaz de fazer uma empresa que vende para o mundo inteiro hoje, e você olha para um sujeito simples, assim, né, matuto, mas extremamente profundo, assim. Ele tem uma vontade. Hoje a cidade toda está em torno do negócio que ele criou. Começando dentro de casa. Começando abordando as pessoas. Vem comigo, vamos junto. Pode dar certo. Acho que no mínimo aí impacta diretamente a vida de umas 10 mil pessoas. E a gente tem diversos, então, inclusive aqui no Espírito Santo, casos assim maravilhosos. A gente tem o próprio Grupo Águia Branca, que é uma história maravilhosa, referência para o Espírito Santo, mas hoje para o Brasil. Você estava falando de geração, acho que o Grupo Águia Branca, se eu não me engano, já tem membros da 4ª geração trabalhando na empresa, no grupo. E com, sei lá, 20 mil colaboradores, um negócio impressionante. Viação Águia Branca, inclusive, Vinícius, que estava no episódio 5 do nosso podcast, a gente fez uma entrevista aqui com o Felipe, que coordena o laboratório de inovação hoje do Grupo Águia Branca. Vale a pena, uma história que vale a pena ouvir também. Foi onde nasceu o V1? Foi Vix Labs. Isso, exatamente, no Vix Labs, que a gente acompanha. Então, assim, o que move essa turma? Eu acho que tem muito a ver com esse sonho de quando começou há mais de 70 anos atrás. No caso, por exemplo, do Grupo Águia Branca. Assim, a gente está muito alinhado com isso, porque a gente vê isso todos os dias aqui. E, na verdade, o que mais tira a gente daqui, geralmente, é a falta de brilho no olho, a falta de engajamento, na verdade, com o próprio sonho, com a própria motivação. Às vezes, quando a gente fala assim, pode ficar um pouco romântico, o objetivo para a pessoa que está ali, a empresa geralmente é uma ponte para alguma coisa. A Mayra falou uma coisa aqui que é fantástica. Na cabeça do fundador da Vivar Alimentos, a Vivar Alimentos ajuda o pessoal a ficar naquela região, desenvolver a região. Você fala assim, poxa, mas esse propósito é que tá por trás. É isso ali que faz o negócio acontecer. A gente ouviu uma coisa muito próxima, sem querer voltar de novo no Francisco, que a gente já citou 50 vezes aqui, mas a gente ouviu... Não, mas não é? Na primeira vez que o Francisco foi conversar comigo, a gente fechou o contrato, não porque ele faria pela Aces, mas pelo que ele falou assim, Denis, eu tô com uns filhos novos agora, que ou a gente muda o Espírito Santo, faz o Espírito Santo ser um negócio muito bacana, mais do que já é, senão o pessoal vai sair daqui. Então, assim, se a gente não transformar o mercado a ponto de gerar empresas altamente eficazes, empresas que têm uma percepção bacana pela nova geração, a nova geração vai migrar, né? Sim. Isso aí. E ele tem esse senso de missão, né? Sim. Isso é muito claro, muito Isso forte para ele. move todos os projetos dele com quem ele se envolve. E não, ele não tá pensando no negócio dele. Ele já se provou, né? Agora ele tá, peraí, o que eu posso... Qual que é o meu legado e de que forma que eu posso contribuir pro Estado ser melhor do que tem sido, pensando nos meus filhos, nas próximas gerações.
Inovação são pessoas, né? No final das contas. A gente pode falar que inovação é processo, mas não acontece sem pessoas motivadas para poder tocar. E aí não é só inovação, né? Qualquer projeto de ruptura, qualquer projeto de criação, né? Eu comecei falando da estratégia contigo porque dentro do nosso processo aqui é normal a gente descobrir múltiplos caminhos certos. Múltiplos caminhos possivelmente certos. Certo, Né? Então quer dizer, a pessoa começa a validar um projeto, ela descobre que se vender do jeito A funciona, se vender do jeito B funciona, se vender do jeito C funciona. Só que aí a gente tem que tomar uma decisão porque o foco não é plural, né? Geralmente entra naquele aspecto assim, e agora? Qual o caminho que a gente vai escolher? A tal da escolha aí. A tal da escolha que a gente estava falando. Geralmente, o empreendedor tá mais conforto não existe, mas assim, mais confortável com alguns desses caminhos por não gostar dos outros, por às vezes não ter uma questão de conexão pessoal mesmo com aquele outro caminho ali, por não estar cumprindo o propósito dele. E às vezes pela sua zona de formação, às vezes ele tá mais confortável com algum desses caminhos. É em cima desse caminho que a gente monta uma estratégia, um plano de ação para a confecção da empresa. Então quer dizer, eu sei para onde que esse cara tá indo, a partir do caminho que a gente escolheu, a gente desenha os objetivos que a gente vai ter que alcançar dentro de um determinado período, mapeia os desafios que a gente vai ter que vencer, e isso pra gente aqui dentro do nosso processo é o principal que a gente mapeia de estratégia. Afinal de contas, a startup ela fica com a gente aqui 1 ano, e o nosso objetivo é fazer com que ela vença os próximos 5. A gente fala que a gente tem que dar a maior fundação aqui do mundo para essa startup crescer os próximos 5 anos continuamente. Né? Fôlego, né? E a gente tá falando de 1 ano considerando todo o processo. Todo desde o processo, o dia que exato. ele chega aqui com uma ideia, né? Até o momento que ele tem condição de ser acelerado para ficar aqui no processo por mais 6 meses para desenvolver o negócio, né? Ok. E aí entra no que a gente entende por as 3 gestões principais que a gente acaba tendo que trabalhar aqui. Não são só essas, mas são as coisas principais que a gente tem que trabalhar. Desenho de processo é uma coisa que a gente defende absurdamente aqui. A maioria dos empreendedores não tem muito saco de organizar e fazer. Não sei qual é a sua experiência com relação a isso. Só que é a base de você organizar o trabalho das pessoas, ter as métricas e indicadores que você precisa para você poder fazer gestão. E aí você me corrige se eu não estiver falando besteira, tá, Vinícius? Mas eu tô puxando o gancho Ela aqui. segue seu raciocínio aí, vamos lá. Depois dos processos, a gente tem que pensar em quem são as pessoas que vão ajudar essa empresa a fazer essa empresa acontecer. Eu até te perguntei outro dia quem era o seu braço direito, você falou, eu tenho uns 6 ou 7 braços direitos, depende da situação, né? E aí dentro dos setores, geralmente você vai estruturando os líderes, quem é que vai cuidar das áreas e tal. E a parte financeira, que eu não sei se a galera gosta menos da área de processo ou da área de finança. As duas a galera, assim, é a última coisa que eles vão pensar em fazer a gestão. A parte de vendas e marketing não é, vamos falar assim, não sofre tanto com a percepção dos empreendedores, porque na visão deles é o que traz dinheiro para casa, né? Então vender, fazer marketing digital e tal, é uma coisa que eles naturalmente procuram. Agora, organizar a casa é uma coisa que a gente tem que fazer um trabalho para que eles façam. Que no nosso caso é meio absurdo, porque como aconteceu no ano passado, ou você organiza a casa e quando o mercado responder você tá pronto, ou quando o mercado responder você se vira para organizar no meio caótico que vai ser. A gente teve umas 3 startups aqui ano passado que foi isso, né? Ou a startup tá frustrada por falta de crescimento, ou tá frustrada por excesso de crescimento na mesma hora. Isso te diz alguma coisa? Tem alguma similaridade com o que você vê, cara? Total, Denis. Na maioria das vezes a gente não conhece as organizações, as empresas, e a gente... A empresa tal fatura não sei quantos milhões por ano, ou bilhões, tem não sei quantos mil funcionários. Muitas vezes a gente acha que as empresas já têm tudo isso, né, estruturado, processos, pessoas, e é impressionante como a gente percebe que isso ainda é um grande desafio na maioria das organizações. Primeiro, o empresário, e eu diria os executivos de maneira em geral, eles não gostam ou eles têm uma certa aversão ou dificuldade, eu não sei aonde, em que momento isso aconteceu, com a parte financeira e contábil. Talvez por conta dessa loucura fiscal tributária que é o nosso país, mas o quanto também a gente tem trauma da matemática na escola, mas os empresários, os empreendedores, os gestores de maneira geral, eles não gostam de finanças. E finanças é fundamental na tomada de decisão.
É impressionante a competitividade de empresas que têm uma área financeira bem estruturada, uma cultura financeira dentro da sua organização, onde os gestores, as pessoas entendem de fato aqueles números, aqueles indicadores financeiros, que no final das contas são eles os grandes balizadores das tomadas de decisão. Se você está tendo uma boa margem de contribuição naquele seu produto ou naquele seu serviço, se o seu custo fixo está adequado ou não com o seu negócio, se o famoso EBITDA, que hoje é uma nomenclatura, um indicador altamente utilizado para compra e venda de empresas, para valoração de empresas. Então, quer dizer, é fundamental hoje que um empreendedor, que um jovem, um startupeiro, né, como a gente fala, que ele tenha conhecimento de finanças. Ele não pode abrir mão disso e mais, de contabilidade também. Ele não pode não ler um balanço, não ler uma DRE, não discutir com um contador qual que é o melhor regime tributário para o negócio dele. Então, isso é uma realidade e não só das empresas que estão começando. Isso eu vejo de uma maneira ainda muito grande nas empresas e organizações. Tá? Esse é um ponto. Segundo, também vejo que nós temos uma dificuldade de planejar, de escrever processos, de montar processos, escrever procedimentos. Isso, nós somos muito da ação. A gente tem uma tara, uma vontade enorme de partir para a execução. Só que nós não planejamos. E o que a falta de planejamento acarreta? Você normalmente tem retrabalho, você tem que ter um custo maior, você gera atraso, você tem uma série de problemas que são frutos da falta de planejamento. A gente costuma sair para a ação e depois voltar para planejar. Esse é um dos maiores erros que tem. Por que a cultura, principalmente a japonesa, fez tanto sucesso da década de 80 para cá? Porque eles planejam muito, eles gastam muito tempo, não é gasta, né? Eles investem muito tempo planejando, eles executam bem melhor. Nós temos uma tendência a fazer diferente, nós gostamos de partir para a execução. Para depois ver os erros. Para depois ver os erros ou para planejar depois. Uhum. Então o processo está muito ligado a isso. Processo é uma atividade importantíssima, mas são pouquíssimas escolas ou pouquíssimas instituições que investem, organizações que investem nesse conhecimento. Normalmente você nem tem a área de processo dentro de uma organização. Né? Dificilmente você vai ter. E isso vem ganhando, principalmente por conta da tecnologia da informação, e tem muito a ver com as startups, com o mundo das startups, né? Tem a plataforma tecnológica por trás, e normalmente profissionais, pessoas da área de TI, já são criados dentro dessa lógica. Uhum. Eu mesmo, né? quando fiz engenharia, até encontrei meu professor semana passada de PD1, processamento de dados 1, eu tive PD1 e PD2 na engenharia. E eu programava em Pascal. E foi muito útil para a minha carreira, principalmente para a área de gestão. Né? Uhum. If, se, sim, não, né? Planejar, escrever o processo. Lógica de programação. Montar. Lógica. E a gente faz isso naturalmente na cabeça, mas não é só na cabeça, você tem que botar no papel. Isso é muito comum no Canvas, nessas metodologias de gestão à vista, de escrever processo, mas é fundamental. E o terceiro ponto que você trouxe acho que um grande aprendizado que a gente está tendo, que em algum momento a gente acreditou que as pessoas talvez fossem ser totalmente eliminadas dos processos de gestão. Nós estamos vivendo exatamente o contrário. Eu acho que a gente está tomando uma grande chacoalhada, um balanço, uma sacudida do quanto ainda elas são importantes, as pessoas são importantes no processo. Seja o mais inovador possível, o mais tecnológico possível, a gente vai precisar da inteligência humana. E lidar com a inteligência humana, com o ser humano, requer também processos estruturados. E esse é o grande desafio. Lidar com o robô é muito mais fácil, lidar com a máquina é muito mais fácil. Lidar com o ser humano que tem, né, as questões emocionais, as suas necessidades, desejos, né, problemas de saúde, o que quer que seja, criação de filho, como você estava batendo papo aqui antes da gente começar o programa, né, isso interfere diretamente nas organizações. Então, esse ainda é o grande desafio das organizações. Né? Como lidar com esse assunto pessoas dentro desse mundo digital. Eu acho que a formação é bastante falha, porque a gente, hora nenhuma, você entra para as áreas, né? Acho que as áreas, de certa forma, fragmentam muito a possibilidade da gente pensar as coisas como um todo. Concordo plenamente. Por mais que cada um venha contribuindo
de uma forma mais aprofundada numa competência ou numa habilidade, muitas vezes durante a nossa formação a gente não está acostumado a ver as coisas de uma forma macro, né? Entendendo o quanto que uma coisa interfere na outra. Sendo da área de comunicação, isso a gente é muito cobrado e talvez o marketing digital venha para poder nos ajudar a evoluir nesse sentido, é que até então, como você vai mensurar o resultado de uma campanha? Baseado em quê? Né? Então, a gente sempre se perdia nos argumentos, assim, como que nós vamos falar que a gente precisa de 1 milhão ou de 2 para poder fazer uma ação, sendo que você não consegue trazer resultado. Só que, assim, complementando o que você está falando e o que o Vinícius trouxe, a gente tem muito uma cultura de dados hoje, né? Uhum. Só que se você for pegar as áreas essenciais que o Vinícius estava falando aqui, a gente tem que tomar decisão qualificada baseada nos dados da área financeira, sim. dos dados das métricas que a gente consegue através dos processos, do feedback que a gente vai ter através das pessoas que estão com a gente. Se a gente não for minimamente organizado, a gente não tem informação qualificada. E sem informação, você não tem insumo para uma boa decisão. É muito intuitivo, né? Agora, a Mayra trouxe uma questão assim que é muito importante a gente entender. Não vou ficar fazendo propaganda aqui, mas eu acho muito legal compartilhar com vocês. A gente tem um canal no YouTube, a Fundação Dom Cabral. Acho que valeria muito a pena vocês acessarem e assinarem esse canal. Tem várias entrevistas, algumas coisas, artigos interessantes. Mas tem uma recente do professor Zeca de Mello, se vocês puderem acessar o canal do YouTube, ele falando do desafio das escolas para a educação. Se a gente lembrar, inclusive cita isso, para mim é fantástico, ele é um professor brilhante. Ele fala, há pouco tempo a gente chamava os anos escolares de quê? De série. Uhum. Ou seja, formação. Se educava em série, como se fosse uma linha de produção. Você entrava ali e você tinha aquilo. Você não tinha, né, escolhas ou de acordo com o seu perfil. Não, você entra e faz aquilo ali. Tanto que nós mudamos recentemente de série, agora é ano, né? Você não fala mais de série, fala mais de ano. Mas isso não é Brasil, tá? Isso é mundo. A educação passa realmente por um grande momento de se questionar como nós vamos, né, formar pessoas para esse mundo digital, sendo que a gente baseou a nossa educação na Revolução Industrial. No modelo linear. No modelo linear, de fábrica. Né? Você vai sair dali com um monte de gente pensando igual, fazendo tudo igual. Sabe se encaixar somente numa parte. Exatamente. Então, o que você traz, assim, a questão da formação, da capacitação, de como pensar a minha atividade profissional, o que eu vou entregar, o que eu vou agregar de valor naquele processo. Né? Que conhecimentos eu preciso. Em cima dessas áreas essenciais que a gente está conversando, você pode complementar com outras, se você achar relevante, mas eu tentei passar as que a gente mais acaba trabalhando aqui. É claro, tem os aspectos jurídicos, você falou uma coisa que é muito importante do contábil também, mas assim, o que você acha que são os erros mais recorrentes que você vê em todos esses anos de consultoria que vocês prestam, assim, que são atrasadores de crescimento, né? O que trava as empresas? O que você acha que são os erros mais comuns? É uma constatação que a gente tem nos nossos projetos. Nós falamos delas aqui. Primeiro, falta planejamento. As organizações, em sua grande maioria, não fazem, ou quando fazem porque eu tenho que ter um planejamento aqui, falaram que eu vou fazer, e faz para dizer que tem. Não faz acreditando que isso realmente é um caminho. Vai fazer diferença. Exatamente. Né? É necessário fazer de uma maneira, né, bem feita. Segundo, é a qualidade das nossas informações, como a gente falou da questão financeira. Né? Investimento em sistemas de informação, investimento em inteligência das pessoas que operam esses sistemas de informação. E aí eu vou te voltar na história de um contador. Por muitos anos, a gente teve contabilidade para atender apenas ao fisco, o que é legítimo e é necessário. Mas, em primeiro lugar, a contabilidade tem que atender a empresa, pagando seus tributos, gerando seus recolhimentos corretos, mas tomada de decisão para dentro do seu negócio. Então, é fundamental que as empresas invistam em sistemas de informação, em pessoas qualificadas para lançar e operar esse lançamento de dados. Sim, né? Porque nem adianta ter acesso à informação, a dado, que você não sabe o que vai fazer com aquilo. Exatamente. E o terceiro, Denis, aí com certeza eu vou puxar para o meu lado, não tem a menor dúvida. não por conta, porque, né, que eu quero... É fundamental continuar e investir cada vez mais em conhecimento.
Se nós não fizermos isso, nós vamos ficar para trás. As máquinas estão cada vez mais tomando espaço dos processos elementares. Aonde que nós vamos fazer diferença? Nas organizações que conseguirem ter o maior número de inteligência possível. E como a gente consegue isso? Com conhecimento, com treinamento, com capacitação. Não tem outro caminho. As empresas têm que ter reserva para isso, tem que ter caixa, tem que ter budget, tem que ter orçamento para fazer investimento em conhecimento. Isso é fundamental. Não tem como ser diferente. Vocês são da área e sabem disso, vai haver um avalanche, um atropelamento de empresas que vão fazer muito mais rápido do que a gente faz hoje, já tem. Então, onde que a gente vai se sustentar? É na inteligência humana. Por isso é fundamental investir em conhecimento e em capacitação. A Flavi mandou eu falar um negócio aqui, que essa conversa está remetendo muito às habilidades mais procuradas, segundo o Fórum Econômico Mundial do ano passado. Aí ela deu uma listinha aqui, que a gente acabou... Ajuda a gente aí. A gente acabou passando aqui, olha só. Primeiro, solução de problemas complexos. E isso é o ser humano que consegue dar soluções criativas muitas vezes, né? Pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, relacionamento interpessoal, inteligência emocional, julgamento e tomada de decisão, orientação de serviço, negociação e flexibilidade cognitiva. São aqui as top 10 habilidades em 2020. Flavi, você traz exatamente o que a gente estava conversando aqui. Aonde que nós nos encaixamos nesse futuro nem tão distante? É com muito conhecimento. É uma capacidade que a gente precisa ter de ler por trás da notícia. A manchete que está passando ali no WhatsApp, ou que está no celular, no computador, o que a gente lê por trás? Porque aí é que está o diferencial. Ver o que todo mundo vê é fácil. Está escrito ali. Informação, acesso à informação não é mais problema. Então, assim, fazer com que... a gente estava comentando aqui antes, acho que do bate-papo começar, a questão do desafio das empresas de comunicação, principalmente das televisões e das transmissoras de TV, né? De estar online, de estar 24 horas no ar trazendo informação. Informação relevante, né? Informação Como você... onde você se encaixa nesse mundo? Cara, muito bacana, muito bacana. Vini, pra gente encaminhar aqui pro final, pô, esse papo rendeu pra caramba, a gente falou de uma série de coisas. Eu queria te perguntar, mas aí essa pergunta ela vai ter duas dimensões, ok? A gente geralmente finaliza aqui as entrevistas perguntando qual foi o principal erro e acerto que você cometeu à frente do seu negócio durante esse tempo que você pode deixar de aprendizado para quem está ouvindo. Como eu disse, eu estou à frente desse projeto especificamente 16 para 17 anos. E o meu grande desafio, não poderia ser diferente, é a formação de um bom time. Você até comentou esse assunto agora, né? Quantos braços eu tinha, né? E hoje realmente eu tenho alguns pilares fundamentais na empresa. E ela é uma empresa pequena. Mas eu acho que o grande erro que eu cometi nesse processo de formação de equipe foi eu não ter me dedicado de corpo e alma à formação desse time. Porque uma coisa é você falar assim, não, contratei, vou dar treinamento. Você tem que investir tempo junto a essas pessoas, conhecendo a história, de onde vem, aonde mora. Hoje é ruim a gente, o modismo, né, as palavras que estão igual mindset, né? Tem algumas aí que são as palavras da moda, aí aparece essa paradigma. Mas tem uma que é empatia. Empatia é a palavra da moda, né? Se colocar no lugar do outro. Mas eu acho que isso na formação do time faz toda a diferença. E lá atrás eu não consegui entender muito como que isso funcionava. Contratando as pessoas, me indica um, me indica outro, e não de fato mergulhava nessa formação do time. Vou até entrar num assunto aqui que talvez seja muito polêmico, mas eu acho ele muito pertinente para o momento. Nós somos o país do futebol e o Flamengo está nesse negócio. Independente do time, eu vejo ali um dedo do treinador nessa capacidade de manter a energia dos jogadores lá em cima. Então eu acho que esse é o nosso grande desafio enquanto líder, e lá atrás eu acho que eu não enxerguei dessa maneira. Eu costumava muito contestar o meu pai, achando que ele tinha uma dedicação que ia além do que era necessário. E depois que eu fui entender que só assim eu teria essas pessoas engajadas com o propósito. Né? Vocês já tiveram a oportunidade de conhecer a nossa equipe, eu acho que é isso que eu consegui conquistar. Tem pessoas lá que estão há 12 anos, há 10 anos, talvez não seja a realidade da maioria das empresas hoje,
pessoas talvez fiquem menos tempo. A importância não é quanto tempo eles ficam. O tempo que eles estão lá, como eles estão engajados no projeto. O quanto eles se dedicam de verdade àquele projeto. Então lá atrás eu acho que eu não tive essa percepção. Você tem que conversar com as pessoas sobre outras coisas que não seja trabalho. Viver do ponto de vista delas, Você tem que as sentar dificuldades lá que elas têm. no cafezinho com a dona Carmelita, igual a gente tem lá na DVF, perguntar, Carmelita, e aí? Ela vai falar do filho dela, da filha, do marido, sabe? Coisas desse tipo, que pra ela, o fato dela estar ali falando comigo, conversando sobre as coisas, tem uma diferença tremenda. Então esse eu acho que é um grande aprendizado. A gente precisa... Felizmente passou a era do... tanto faz, né? Qualquer um que tiver aí executa da mesma forma. A gente tá falando muito de processo. O processo é importante. As pessoas precisam entender os processos, os procedimentos. Mas você precisa se colocar no lugar dela de verdade. Ela tem problemas. Ela, sei lá, acordou mal, teve um problema com o marido, teve um problema com a esposa. Tem né? sonhos, né? Exato, é. Então lá atrás eu acho que eu não tive a imaturidade, talvez a falta de experiência. E aí eu vou puxar uma outra coisa, uma pergunta bônus aqui. Pergunta boa. Porque Tá parecendo meu filho mais novo. Hiper, mega, super, max. tem uma Power. pergunta bônus aqui que é o seguinte. Você não só estava numa situação familiar, está, porque você trabalha com seu pai ainda, apesar de vocês terem, desses 17 anos, né, descoberto como fazer direito e tal, só que para mim tem 2 desafios aí. Como é que você aprendeu a trabalhar com seu pai? Esse é um primeiro aspecto. E como que é lidar... A gente estava falando aqui, eu acho que em off no começo, sobre empresas de segunda geração, terceira geração. Como que é lidar com uma geração antes da sua? Como é que você aprendeu a fazer isso? Eu vou ter que puxar pro meu lado de novo. Eu vim trabalhar com meu pai, como eu contei lá no início, estava numa situação de necessidade, eu precisava trabalhar. Confesso que não era a minha primeira opção, definitivamente não era. Trabalhar em família realmente é um grande desafio. E o que possibilitou, na verdade, a gente estar junto e muito bem nesses 17 anos e com perspectivas, né, de querer estar junto por mais tempo, foi sem dúvida nenhuma a Fundação Dom Cabral. Lá em casa, meu pai sempre criou a gente com uma máxima. Não adianta eu falar uma coisa e fazer diferente. E lá na Dom Cabral, ou seja, não adianta eu no cliente ensinar para ele que ele precisa profissionalizar a empresa, que ele precisa cuidar das relações entre a geração, se eu não fizesse o mesmo. Então, por exemplo, lá na DVF, eu estou falando aqui de planejamento, valorizando, validando a importância. Nós temos planejamento, tem indicadores, tem isso tudo. E na relação com meu pai, como a Mayra disse aqui no início, de uma empresa que ela trabalhou, nós estruturamos essa organização familiar e societária. Do nosso jeito, uma empresa pequena, uma empresa... né? Mas isso não tem tamanho. É fundamental saber separar isso e as relações. Emendando na segunda pergunta, né, como você disse aí na pergunta bônus, o que foi a grande luz que eu tive? Foi quando eu parei de apontar para o meu pai os defeitos que ele tinha. Porque é muito comum na segunda geração. A gente aponta a falha do fundador, que ele faz isso ou faz aquilo. Normalmente não é mais de um apontando, né? Normalmente não é um filho só, mas que seja um. Mas a gente tem essa tendência de criticar. E eu comecei a me entender assim, se eu não mudar, ele não vai mudar. Então aonde eu não estou fazendo o que eu deveria fazer? Eu vim acompanhando isso dentro das próprias famílias empresárias que a gente acompanhava. Em um determinado momento eu falei, se eu não fizer dessa forma, não vai funcionar. Você imagina, Denis, né, Mayra, Flavio, uma empresa onde DVF não era o sobrenome do meu pai, são as iniciais deles. A empresa era ele. Então eu precisava encontrar o meu espaço e respeitar a forma como ele fazia. E de que maneira eu poderia também dar o meu jeito de fazer, colocar ali. É lógico que a gente está falando de 17 anos. Isso não foi agora, nem foi de uma hora para outra. A gente veio construindo. E houve efetivamente alguns momentos duros de conversas difíceis, sabe? De bater na mesa. Flavinho não gosta que eu bato na mesa não, que atrapalha aqui a entrevista. Mas é dar um soco na mesa, é falar duro. E é teu pai, pô. Você, né, na época, em algum momento, eu até morava com ele ainda, lá no início. Né, o cara te fala, dá uma ordem, fala um negócio que você não gosta, você tem que voltar para casa e falar, você tá triste, meu filho? O que aconteceu? Você tá de brincadeira, né? Mas essa é a realidade das empresas familiares. Então a gente tem que encontrar qual é a melhor forma de funcionar. Não existe uma receita de bolo. A única receita que eu acredito é você ter essa coisa do olhar do outro. Tenta se colocar de que maneira você não está fazendo da melhor maneira. Porque para você mudar o outro, você tem que mudar você.
Não existe eu chegar para pai, você tem que fazer direito. Não, ele vai continuar fazendo do mesmo jeito. A não ser que eu provoque alguma mudança em mim que provoque nele a possibilidade dessa mudança. Eu acho que a gente conseguiu encontrar essa maneira de funcionar. É tudo um mar de rosas até hoje? Não. Temos nossos desafios ainda, nossas diferenças, mas de uma outra maneira, sob um novo olhar, sob uma outra perspectiva. Bacana, cara, muito bacana. Vinícius, eu acho a trajetória que vocês têm uma história muito bacana. Eu acho que tem muita gente aqui no estado grata a você e ao seu pai, porque vocês fazem muita diferença, certamente no PIB capixaba, ajudando algumas empresas a sair da zona de atravancamento de crescimento, né? Uhum. Assim, eu tenho aprendido muito com vocês também. Peguei você como uma referência, principalmente nessa tratativa de relação com outra geração. Porque no ano passado, quando a gente trouxe pra cá o nosso conselho, que eu fui aprender... Que eu fui aprender, não, que eu estou aprendendo ainda, né? Uma série de coisas que a gente não sabe, a gente teve que aprender a atender as expectativas de uma galera muito melhor do que a gente em várias áreas, na área financeira, na área de processo, na área de compliance, na área de jurídica. A gente teve 1 ano para poder aprender tudo isso e se relacionar com uma outra geração que faz negócio de um jeito diferente. Muitas vezes tem uma falha de linguagem ali no meio. Mas é isso que você falou, não dá pra apontar o dedo pro outro e achar que você vai resolver o problema, né? Você tem que voltar pra casa com o dever de casa e entender o que eu posso fazer pra poder mudar essa situação. Então, até naquele evento que a gente fez junto no ano passado, eu falei assim, pô, sem querer tá a segunda geração aqui de 2 empresas que começaram uma história, né? Isso aí. Então assim, cara, conta com a gente pro que você precisar, a gente tá aqui, e você que tá ouvindo esse programa e tá na Waze, saiba que você vai ver muito Vinícius por aqui. A gente tá fazendo de tudo para ter uma parceria próxima, trazer o Vinícius e a DVF para falar bastante de gestão aqui com a gente, porque a gente gosta de ter pessoas boas com quem a gente possa aprender, quem a gente admira. Então, não dá para ser especialista em todas as áreas, a gente sabe que vocês podem somar muito isso pra gente aqui, né? E que provavelmente as empresas que vão passar por aqui, em algum momento a gente entrega para vocês ajudarem essas empresas a crescer num ritmo sustentável, beleza? Beleza. Eu queria reforçar, Denis, estamos aqui com vocês da ASIS, né? O Francisco fez essa brilhante ponte por 2 razões muito simples. Primeiro, que eu vejo que a ASIS tem valores muito positivos, caráter, de transparência, faz tanta falta hoje em dia, né? Da questão da confiança, de fazer da maneira correta. E o segundo é que a gente acredita no Espírito Santo muito melhor do que ele é hoje. Ele já é muito melhor do que aos 30 anos atrás que a gente chegou aqui. E tem tudo para ser muito melhor ainda, mas vai depender do quanto nós vamos investir no nosso estado para que ele se torne melhor. E eu vejo a ASIS com esse propósito, investindo em inovação, em tecnologia, investindo em jovens talentos que querem agregar valor para a sociedade com produto, com serviço. Então, o que nos aproxima são esses 2 fatores, essas 2 questões, esses 2 vetores, vamos dizer assim. E talvez não é esperar mudar, é a gente contribuir para essa mudança. De uma maneira correta, honesta, humana, respeitosa, e fazer realmente a transformação que a gente precisa fazer. A gente está atrasado, né? O nosso desafio, nosso dever de casa é grande, mas nós temos muita condição de fazer o dever de casa. Então a ASIS chegou para a gente no melhor momento, não poderia ser. Então tenho muito a agradecer e tenho certeza que nós vamos estar juntos nessa caminhada. Ninguém faz nada sozinho, né, cara? Melhor fazer com a galera que a gente sabe que pode entregar uma coisa bacana. Deixa eu só dar uma contribuição aqui, que eu ia falar em algum momento atrás e me perdi. Essa é uma frase que a gente tem usado, já uso há muitos anos, para traduzir, eu acho, um pouco do que é a filosofia da DVF e do Durval, e eu usei isso até num livro que ele escreveu, na orelhinha do livro. Sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. Então a gente precisa estar junto de gente boa. A gente vai de maneira consistente, a gente chega muito mais longe. É isso aí. Temos um programa, Má? Temos um ótimo programa. Muito bacana. Obrigada, viu, Vinícius? Valeu, que agradeço, gente. A gente está muito feliz de ter você mais perto, né? Você, sua equipe, eu acho que a gente teve uma afinidade, assim, Sim, né? Temos grandes planos aí para esse ano e eu acho que as empresas que estiverem de portas abertas, né? Para entender o quanto que a inovação tá junto com a gestão, acho que a gente vai dar mais um pouco da nossa contribuição, né, para esses negócios aí. Valeu, obrigado. Muito bom estar com vocês. Só para finalizar, onde é que eu encontro você, Vinícius? Vamos lá, né? Vamos nas plataformas aí digitais. A gente tá... Vou fazer uma brincadeira aqui, que o DVF é uma sigla complicada, às vezes a gente confunde, e eu achei 3 palavrinhas que representam muito a gente. Deus, Vitória, Família, DVF.com.br.
Estamos no Instagram, DVF Educação Empresarial, no Facebook também, no LinkedIn. É fácil acessar, tá bom, gente? E se você quiser encontrar a Aces, nós estamos nas redes sociais como Aces Inovação. Ouça os episódios anteriores desse podcast, a gente trouxe muita gente bacana para poder compartilhar conteúdo com você. Se você tem uma startup, quiser participar do nosso programa de aceleração ou uma empresa e quer começar a investir em inovação, acessa aces.com.br que você vai ter acesso a todas as informações. E se você tem alguma coisa para contribuir com o nosso projeto aqui, com o nosso podcast, manda um e-mail para inovaçãocomy@aces.com.br que a Flavia, nossa editora-chefe, vai ter todo o prazer de ler o seu e-mail e responder adequadamente. Valeu, abraço, galera. Valeu, Vinícius. Até a próxima. Valeu, Vinícius. Valeu! Ela se amala, a cara dela. Alguém me comportei bem, Favi? Nossa, Sério? exemplar. Hein? Pô, meu primeiro podcast, hein? Vê se a gente não esquece. Se você tem uma startup, acesso... Caramba. Ok. Se você tem uma startup...